Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da nossa quarta edição do BIM Month. A gente já chegou na metade do evento, aí estou dizendo aqui que já estamos em 50%, né, de transmissão do nosso evento. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Macedo e com a Andréa Leal, que fazem parte aí do nosso time de serviços profissionais da FF Solutions. Paulo, Andréa, já queria chamar vocês aqui para dar aí as boas-vindas aos nossos participantes. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Espero trazer um tema que seja de interesse aí, que agregue aí para todos. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui também emocionada. Esse conteúdo, essas informações que estão vindo por aí são muito bacanas. Assim, tem uma grande quantidade de informações relacionadas aí a gêmeos digitais. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver aí a gama de informações que vai chegar aí para todos nós. Isso aí. Obrigado, Paula. Obrigado, André. Eu confesso que eu também estou muito animado para a nossa sessão de hoje, aí curioso para entender, né, um pouco mais aí do uso de gêmeos digitais no saneamento. Eu não sou técnico, não sou da área técnica, né, sou aqui da área de marketing, né, o coordenador da área de marketing da FF Solutions, mas particularmente eu gosto bastante dessa parte aí de gêmeos digitais e de entender, né, um pouquinho mais de como, né, essa solução, essa inovação tem trazido aí grandes coisas, né, grandes benefícios para o nosso setor e principalmente para saneamento, né? Acredito que tem muita gente aí curiosa para entender, né, um pouco mais de como o uso dos gêmeos digitais pode trazer de benefícios para saneamento. Então, pessoal, antes da gente dar abertura aí realmente à palestra com o Paulo e com a Andrea, é só de praxe aqui, eu vou passar aí junto com vocês um pouquinho da agenda geral do evento, fazer uma breve apresentação da FF. Então, Paulo, André, se vocês puderem confirmar aqui para mim, por favor, se a tela vai aparecer certinho. Apareceu sim. Então, Boa, obrigado, André. Bom, pessoal, vamos lá. Então, só falando aí um pouquinho da FF Solutions, para quem não conhece a gente, para quem já conhece aí, né, do que tem acontecido de novo na nossa empresa. Nós estamos no mercado desde 1995, né, então é uma empresa aí com 27 anos de mercado, né, com atuação no setor de tecnologia da informação. Então, somos uma empresa com presença nacional, né, especializada em oferecer soluções integradas e completas para o mercado de arquitetura, engenharia e construção. Né, a gente costuma dizer e trazemos aí como missão da empresa que a nossa principal missão é conduzir e apoiar a transformação digital do segmento de arquitetura, engenharia e construção. Né, e para isso a gente faz aí, temos um grande esforço mesmo, né, de ser o principal parceiro dos nossos clientes durante todo esse processo de transformação digital. E como que a gente aplica isso, né, no dia a dia da FF, né, no dia a dia aí com projetos, com nossos clientes? Os nossos três pilares de transformação, né, os nossos três pilares de inovação e de transformação digital estão voltados aí para processos, né, que é onde a gente aplica os nossos serviços, a nossa consultoria de implantação BIM e GeoBIM. Então, é toda essa parte de serviços, entrega de serviços, desenvolvimento de soluções específicas para os nossos clientes. A parte de tecnologia, que é onde a gente entra aí junto com os nossos parceiros autorizados, né, as grandes desenvolvedoras aí de softwares para o nosso segmento, como Autodesk, Oracle, né, outros parceiros aí que a gente tem. Vocês vão conhecer um pouquinho mais aí também de Innovise na apresentação de hoje. E o pilar de capacitação, né, junto com a nossa plataforma de capacitação, né, de treinamentos, que é a Build Lab Academy. Né? Então, através desse pilar de capacitação, que a gente busca realmente capacitar os profissionais do nosso setor, né, os profissionais de arquitetura, engenharia e construção, para serem, né, os grandes representantes, as grandes pessoas que vão influenciar a transformação digital no nosso setor. Falando aqui um pouquinho em relação ao Autodesk, hoje a FF Solutions é parceiro Platinum da Autodesk, né, então é o maior nível, né, no programa de parcerias da Autodesk a nível global.
E o que isso confere para os nossos clientes? Basicamente, aí é experiência técnica comprovada e maior eficiência e vantagem competitiva para os projetos, para os projetos, para desenvolvimento dos projetos, para os negócios dos nossos clientes. Então, a gente costuma dizer aqui na FF que por conta da gente estar focado nesses três pilares que envolvem a transformação digital, a gente busca ter em cada processo, em cada projeto, em cada negócio, em cada cliente, uma visão 360, uma visão completa do projeto para poder aplicar e conduzir os nossos clientes em todo esse processo de transformação digital. Falando aqui um pouquinho sobre capacitação, então a Build Lab Academy é a nossa plataforma de treinamentos, é o nosso braço aqui de capacitação de treinamentos da FF Solutions. Então, é lá onde a gente desenvolve e lança os treinamentos aí para o setor. E para empresas, a gente tem essa solução Enterprise, que é onde a gente busca trazer não só jornadas personalizadas, mas treinamentos personalizados às necessidades dos nossos clientes. Então, por exemplo, para quem acompanhou a nossa live de lançamento no começo desse ano, onde a gente lançou a Build Lab Academy, pode conhecer um pouquinho da experiência da CPTM, que é o nosso cliente, que a gente tem uma plataforma exclusiva de treinamentos desenvolvida ali com eles. Então, a Build Lab Academy também é essa parte, esse braço de treinamento. A gente oferece não só treinamentos exclusivos, jornadas exclusivas, treinamento ao vivo ou a EAD, à distância, mas também entramos com o desenvolvimento de uma plataforma exclusiva para aplicação de treinamentos dentro da empresa. Falando aqui um pouquinho da agenda de BIMONF, a gente já está aí com 50% do evento concluído. Tivemos aí do dia 20 até hoje, dia 27, aí grandes palestras, grandes palestrantes, trazendo temáticas inovadoras, temáticas aí que são realmente relevantes para o nosso setor. Hoje estaremos aí com o Paulo e com a Andrea para falar sobre gêmeos digitais para saneamento básico, e nas próximas semanas aí teremos uma série de convidados especiais e de novas palestras aí que são tendência para o nosso setor e que a gente realmente engaja vocês para vocês poderem participar, convida vocês a participar e convidar outras pessoas aí para poder participar do evento. Seguindo aqui com a palestra de hoje, já quero chamar o Paulo Henrique Macedo e a Andrea Leal, aí, que vão ser os nossos palestrantes do dia de hoje. Deixa aí vocês participantes em boas mãos, com certeza. Então aproveitem para enviar as dúvidas de vocês no chat. Ao final do evento a gente vai reforçar a nossa novidade, para quem esteve aí no dia de hoje, no dia de ontem já pôde conhecer um pouco da novidade que a gente tem para vocês, mas vamos reforçar essa novidade aqui no final do evento, então fica aí com a gente. Aproveita a palestra. Paulo, André, o espaço é todo de vocês. Obrigado, Emerson. Lu, você está no mudo. Obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, me avise se vocês estiverem vendo aqui para eu iniciar. Apareceu para vocês? Apareceu, mas já está no meio da apresentação. Opa! Pronto, agora foi certo aí? Foi. Bom, eu primeiro queria falar, eu sou o coordenador de projetos de saneamento, de águas e saneamento aqui na FF Solutions. Tenho aí pouco mais de 26 anos de experiência no setor de saneamento, e um dos assuntos que eu acompanho há muitos e muitos anos é o desenvolvimento desse tipo de solução, que são as soluções de transformação digital, vamos dizer, soluções que conseguem fazer uma reprodução virtual dos sistemas de saneamento para a melhoria da tomada de decisão. Então, vou fazer uma apresentação inicialmente um pouco mais conceitual, e depois a Andrea pode se apresentar agora para a gente falar. A Andrea vai falar dos cases para a gente. Olha aí, está dando spoiler, espera um pouquinho. Eu sou Andrea Leal, eu sou engenheira sanitarista de formação,
Já trabalhei aí com projetos de esgotamento sanitário, planos municipais de saneamento, gerenciamento de projeto. Aqui na FF, eu faço parte aí da equipe técnica de GeoBIM. Então, vocês conseguem entender o quanto que isso aqui encanta, né? O quanto que essa palestra de hoje traz de conceito e conteúdo para o setor de saneamento, né? Eu costumo dizer, né, que a informação, né, a inovação para o setor estava vindo assim muito devagar, sabe, aquela coisa meio que embrionária. Agora eu consigo enxergar isso na realidade, né, de verdade, vamos dizer assim, porque a gente vinha ali de um conceito, de um negócio, parecia assim que não andava. Agora, quando eu entrei no mundo né, do BIM, da inovação, de correr atrás dessa nova tecnologia, eu digo, não, eu vi, ó, não, o negócio já acontece, então a gente tem aqui que está buscando esse conhecimento para poder usufruir dele e trazer essa bagagem, né, para o setor de saneamento, que de certo modo ficava ali um pouquinho ali de lado, e agora a gente consegue enxergar que ele não está mais ali, ele já está ali revolucionando, fazendo ali, tendo esse momento de transformação digital, e aí os gêmeos digitais vêm aí como uma etapa dessa fase de transformação digital. Senão eu vou ficar falando aqui um monte e... Vamos lá, André. Vai lá, Bom, Paulo. para a gente começar, eu queria contextualizar um pouquinho aqui, né, e falar das características do setor de saneamento. Então, o primeiro ponto, né, entender como que é o saneamento básico, o que ele representa, né? Então, o primeiro ponto que é sempre válido a gente destacar é que o saneamento básico ele é primordial para a saúde da população e, por isso, é considerado um serviço essencial. Então, ser essencial traz uma característica bastante, além da importância, né, de tirar um pouco o viés somente financeiro de uma empresa, ela tem um viés social bastante importante. Além disso, né, o investimento para você construir um sistema e o custo de manutenção de toda a infraestrutura de saneamento, ele é muito elevado. E, por isso, o saneamento é considerado um monopólio natural, né? Por ser um monopólio natural, ele obrigatoriamente tem uma influência política muito grande. E a gente também tem que considerar que o conhecimento técnico envolvido numa empresa de saneamento básico, né, ele é muito amplo. Ele vai das ciências humanas até as ciências da saúde, das tecnologias mais avançadas às ciências sociais mais básicas, do conhecimento em exatas até o conhecimento em biológicas, né? Então, é uma teia de complexidade técnica gigantesca, né? Ou seja, a gente tem muita complexidade. Os sistemas de saneamento, eles são essencialmente complexos, por esse viés político, social e técnico. Outro ponto que é importante a gente destacar para entender é que o sistema de saneamento ele é exposto a uma série de intempéries, né? As primeiras são as climáticas, né? Então, as questões climáticas, a escassez ou as grandes inundações ou as catástrofes geradas por fortes chuvas, elas impactam de uma forma muito grande os sistemas de saneamento, né? Então, uma seca, você tem que mudar toda a caracterização do seu sistema, né? Um período de chuva muito intensa que afeta a qualidade da água da represa, né? Traz água, mas piora a qualidade da água. Você tem outras questões que você precisa, de uma hora para outra, resolver, né? Por mais que você tenha um sistema de previsão de chuva ou de seca, essas intempéries elas acontecem e afetam de uma maneira muito forte a operação e até a condição da infraestrutura. A gente está ainda falando de uma questão que é muito forte na questão urbana, né?
Os sistemas de saneamento ele é importante nas cidades. Quanto maior a cidade, mais importância acaba tendo o sistema de saneamento. Então, a gente está diretamente linkado ao dinamismo urbano, né? O dinamismo desenfreado de ocupações desordenadas, de planos urbanos inoperantes, da verticalização, da hipermetropolização, né, que acontece, ou seja, a formação dos grandes centros. E vale lembrar também que o custo e o investimento na infraestrutura de água e esgoto, por serem investimentos muito altos, né, e viverem em condições tão adversas, mas eles têm a deterioração, eles estão o tempo todo ali perdendo, né, estão se tornando obsoleto ou estão estragando lá, decompondo no ambiente insalubre, ou pela questão de uma pressão de água muito alta ou de uma inundação que afetou toda a operação de uma elevatória, alguma coisa assim. Esses fatores, eles deterioram o sistema, né? O sistema está o tempo todo precisando ali de renovação, manutenção, para se manter pelo menos no nível que está, né? Sem falar ainda na universalização, que é a expansão que a gente precisa muito aqui no Brasil. Então, aqui, né, a gente tem essas questões. E, por fim, aqui um terceiro ponto que eu queria destacar é a forma como os sistemas de saneamento operam atualmente, né? A maior parte dos sistemas de saneamento, eles operam ainda baseado, né, a gente chama, uma tomada de decisão de forma intuitiva, ou seja, é baseado na percepção individual. O operador ele recebe uma série de informações ou ele tem um conhecimento técnico construtivo, operacional do sistema, e ele usa a experiência dele, né, a intuição dele para tomar as decisões, ou no máximo usar algum indicador ou outro, mas a tomada de decisão, por muitas vezes, ela não é sistêmica, ela não é baseada nas informações disponíveis ou numa forma multicritério, né, onde você pegue vários fatores para tomar uma decisão já com base em um plano pré-estabelecido. Então, a gente está falando sempre de uma tomada de decisão baseado na capacidade da pessoa que está lá operando. E aí vem um problema que é um pouco mais recente no saneamento, que a gente acaba dependendo do capital intelectual da empresa, ela está preso às pessoas. E a maior parte das empresas vive isso, né? O Zé da Água aposenta. Você perde ali, vai com o Zé da Água, um monte de dado ali que você perdeu. Ninguém conhecia a rede como o Zé da Água. Ninguém tinha as informações que ele tinha para saber tanto a localização como a melhor regra operacional, como a melhor forma de fazer determinar a ação operacional no sistema. Então, essas informações acabam se perdendo, né? Por uma série de motivos, às vezes é por uma questão de informação, até tempos atrás, ela dava poder, ela empoderava o Zé da Água ganhava destaque, ganhava cargo, porque ele tinha uma importância pelo conhecimento dele, né? Isso foi fazendo com que o conhecimento intelectual ficasse restrito a algumas pessoas, né? Também tinha uma característica das pessoas ficarem muito tempo na empresa, então não existia essa percepção imediata da necessidade de transferência do capital intelectual. Então, isso são as características principais que moldaram as empresas de saneamento até pouco tempo atrás. Então, o que tem se feito, né? E esse problema não é restrito só ao Brasil. Isso é um problema, de uma certa forma, mundial. Tá? Então, mundialmente, a gente viveu essas situações. Tá? É muito comum você achar a mesma descrição do problema nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Né? Você acha essa descrição no mesmo tipo de problema. Agora, o que foi feito? O que vem se fazendo no meio para resolver esse problema? A transformação digital. Né? A transformação digital, primeiro, ela consegue olhar a complexidade dos sistemas, ela consegue ver o todo dos sistemas, ela consegue pegar diversos aspectos e cruzar esses aspectos para que a gente comece a ter essa visão sistêmica.
E aí a visão não depende de uma pessoa. Se essa pessoa tem uma visão privilegiada, se ela conhece algum sistema, e a gente conseguir transferir a visão de uma pessoa para o sistema, aquele conhecimento ele fica dentro da tecnologia da empresa, do conhecimento ali, do funcionamento dos sistemas da empresa, não mais na cabeça de uma pessoa individualmente. Então, essa transformação digital ela já vem ocorrendo aí nas últimas 3 décadas de uma forma bastante significativa, mesmo aqui no Brasil, né? Eu acompanhei muito, né? Eu tenho grande vivência aí na área de geoprocessamento, fiz mais de 30 implantações de geoprocessamento no saneamento aqui no Brasil. E a gente sabe que os sistemas de geoprocessamento eles têm essa capacidade, né, da gente pegar o conhecimento técnico que estão em documentos, que estão na cabeça das pessoas, e trazer para um mapa que tem essa visão de agrupar informações, de ter as informações mais atualizadas, de criar o repositório de informações, né, e disponibilizar para todo mundo essa informação. Então, os sistemas de saneamento, os sistemas de geoprocessamento foram os primeiros a trazer essa visão de representação da realidade, né, de informações do saneamento de uma forma virtual. Outra questão também que se desenvolveu bastante nos últimos anos foi a questão da instrumentação. Cada vez mais a gente tem tecnologias de instrumentar, né, de monitorar a pressão, qualidade, vazão, volume, nível, e até questões que não eram consideradas importantes dentro do saneamento, né? Como velocidade, a umidade do ar, temperatura, né? Então, as questões, né, não só do sistema em si, mas como do ambiente onde o sistema está inserido, elas passam a ter instrumentos cada vez mais precisos, cada vez mais potentes e mais baratos, mais acessíveis, né? Então, essa realidade também ela é bastante importante para a construção do cenário atual. Foram se desenvolvendo também sistemas de supervisão cada vez mais sofisticados que permitem a gente acompanhar online, né? Ou seja, ao vivo e a cores, o que está acontecendo em campo. Então, através desses esquemas, a gente consegue saber a bomba ligou, a bomba desligou, o nível subiu, o nível desceu, a vazão aumentou, a pressão aumentou, o que está acontecendo no sistema, o consumo está aumentando, o consumo está diminuindo, tudo isso vem de uma forma muito rápida para a gente. Aqui, um último ponto que eu acho importante é o desenvolvimento da questão da modelagem hidráulica no saneamento, né? Que é uma visão mais abrangente que todos esses sistemas, ela agrupa, de uma certa forma, ela agrupa já uma quantidade bastante considerável de informação e consegue te dar esse cenário de você olhar o que está acontecendo no sistema de uma forma virtual, né? Então, os sistemas de modelagem, eles se tornaram bastante ágeis em você pegar todas as informações e começar a dar a visão de cenários propostos, de cenários atuais e até de projeções futuras, né? O grande problema é que esse monte de sistema, esse monte de medidor, de tudo que é coisa, geraram um oceano de informações, né? Então, a gente tem, muitas vezes, dados que não acabam mais. E para você achar o dado que você efetivamente precisa, é muito difícil. Cada vez mais difícil a gente conseguir olhar para essa massa de dados e extrair a informação que eu preciso para tomar a decisão para um determinado ponto, né, para uma determinada necessidade específica daquele momento, ou para melhorar a operação do sistema naquela condição. Então, veio um outro problema, né? A gente não tinha informação, agora eu tinha informação, não, eu tinha o dado, né? Então, eu tinha muito dado, e o que eu faço com esse dado agora? Como que eu transformo isso em informação? Isso passa a ser algo positivo para a tomada de decisão, tá?
Então, esse é o dilema que o setor vive em muitas empresas, a gente vive isso daí, né? Ou até a dificuldade de atualizar as informações. Essa informação é atual ou não é atual? Então, começaram a surgir novas tecnologias para resolver isso daí. Uma das que a gente está tratando bastante aqui no BIM é o próprio BIM, né? O BIM ele traz essa visão de ser um grande repositório, né, com uma série de mecanismos colaborativos que facilita a atualização dos dados e facilita também a você conseguir olhar o dado que você necessita de uma forma bastante direta, né? Então, ele é muito importante para melhorar essa questão de você ter aquele monte de informações da obra e conseguir olhar especificamente aquilo que você precisa de uma forma fácil, cada vez mais amigável para os usuários, de uma forma cada vez mais barata para o usuário. Mas começaram a surgir também os gêmeos digitais, né? Os gêmeos digitais, o BIM, de uma certa forma, é um gêmeo digital, né? Eu vou explicar um pouquinho agora o conceito do gêmeo digital e aí vai ficar claro, talvez, por que o BIM é um gêmeo digital. O gêmeo digital, esse conceito, surgiu no começo desse século, né, em 2002, ali, por um professor da Universidade de Michigan, chamado Michael Greaves. Ele criou esse slide, é o slide que ele apresentou, a primeira vez que ele usou esse conceito. Ele não usou o nome gêmeo digital, ele usou esse nome de Conceptual Ideal for PLM, que é a gestão, né, o conceito do ciclo de vida do produto, conceito ideal para o ciclo de vida do produto. Tá? E o que quer dizer esse conceito? Né? Esse conceito, ele diz que para você conseguir analisar, para você conseguir acompanhar o ciclo de vida do produto, que você precisaria criar uma representação virtual do produto, né, onde ele trocasse informação entre o real e o virtual para que você conseguisse fazer simulações, para que você conseguisse enxergar coisas que às vezes não são visíveis diretamente no produto, e que isso te desse subsídio, né, que esse fluxo de dados entre o virtual e o real permitisse você tomar conclusões e entender mais profundamente o que estava acontecendo com o produto. Exatamente o que a gente tem hoje no gêmeo digital. Né? Nesse conceito, o que é o gêmeo digital? Ele é uma réplica virtual de um ativo físico, né, de algo real, que é atualizado em tempo real e tem representatividade das suas características ao vivo. Tá? Então, esse é o conceito básico. É algo virtual, né, que representa algo real, tem um fluxo de informação contínua entre esses elementos que permite eu ter uma representatividade verdadeira, ao vivo, né, do que está acontecendo naquele ativo, naquele sistema. Alguns exemplos, né? Eu falei aqui alguns exemplos. Eu mencionei anteriormente, né, até copiei os slides aqui, né? Eu falei de todos. Então, o modelo BIM, ele é um gêmeo digital. Se eu mantiver uma atualização online do BIM, ele passa a ser, eu criar o fluxo, né? Porque o BIM ele é uma representação virtual de algo real, da obra, né? Se eu conseguir fazer com que a atualização das informações daquele modelo BIM representem de fato o que está acontecendo na obra, ele é um gêmeo digital. A mesma coisa no GIS. Se eu tiver lá no meu sistema GIS uma representação fiel da infraestrutura e eu estiver atualizando em campo a condição daquela infraestrutura, olha, eu fiz uma extensão de rede, olha, eu instalei um registro novo, construí um PV novo, e isso estiver sendo representado no GIS, o GIS é um gêmeo digital. Só que ele é um gêmeo digital de infraestrutura, para mostrar como que está a infraestrutura do sistema. Né? O sistema SCADA,
Ele é um gêmeo digital da situação operacional do sistema de abastecimento. Então, ali eu sei se a bomba ligou, se a bomba desligou. Ele tem uma representação esquemática, mas é uma representação virtual do que é real. Então, ele é um gêmeo digital. Tá? Então, a gente já usa uma série de gêmeos digitais dentro do saneamento. A questão é que esses gêmeos digitais atuais, eles são um pouco... eles trazem poucas respostas, né? Eles trazem muita informação e poucas respostas. O que a gente busca é uma atualização do gêmeo digital, onde ele consiga trazer principalmente 3 características. Que ele seja realístico, né? Ou seja, que ele tenha uma representatividade muito fiel do real, né? Quanto mais realístico ele for, melhor vai ser eu compreender cada fenômeno, cada situação operacional do meu sistema, que ele seja confiável, ou seja, que a informação que está lá, ela é uma informação que eu tenho segurança de que ela é verdadeira, de que ela é representativa da realidade. Vamos supor, se no meu modelo lá, né, se no meu sistema, no meu gêmeo digital, o nível subiu, do reservatório subiu, o nível do reservatório tem que ter subido, né? Pode ter um delayzinho, alguma coisa ali, mas ele tem que subir também, né? Não pode ser desconexo. Ele tem que estar com uma certa sincronicidade entre os 2 elementos, né? E o principal, o modelo digital, o gêmeo digital que a gente quer, ele precisa ser prescritivo, né? Essa é a terceira característica. Ele tem que ser prescritivo. O que é ser prescritivo? Ele tem que me ajudar a tomar a decisão. Ele tem que me orientar o que eu devo fazer, né? Então, ou seja, eu vejo lá, a temperatura subiu, a umidade caiu, o consumo começou a subir, o número do reservatório caiu, a bomba desligou. O que eu faço? Né? A regra operacional estava estabelecida, estava funcionando direitinho. O que eu faço naquele momento? Então, o sistema ele tem que te orientar, ele tem que te falar, olha, nessa condição, com a tendência, com as condições operacionais que a gente tem no momento, com a temperatura, com a umidade do solo e a tendência de consumo, é melhor a gente ligar a bomba. Né? E aí você vai lá e muda a regra operacional para uma nova questão, para uma nova configuração que não vai te permitir ter uma falta d'água, uma queda de pressão que vai faltar água para o consumidor. Então, isso é a prescrição, é o sistema conseguir te dar insumos para tomar uma decisão, né, para te falar, olha, nessa condição, as alternativas que você tem é essa, e a melhor que a gente entende é você fazer isso daqui. E aí o operador vai lá e toma a decisão baseado em informações confiáveis, realísticas, né, e testadas. Né? Então a gente vai falar um pouquinho de como que vai funcionar esse mecanismo. Né? A gente busca, né, dentro do gêmeo digital, a gente busca fazer com que as informações, com que aquele mar de dados que a gente dispõe, que eles se tornem em informações preparadas para uma tomada de decisão rápida e assertiva. Né? O setor precisa disso. A gente está muito habituado ao que a gente chama de ações by the book. Né? A gente segue as recomendações da literatura, a gente segue as recomendações teóricas, mas a gente usa muito pouco a experiência, né, do dia a dia. A gente está lá coletando dado, isso eu vejo aos montes, então você tem lá um medidor de vazão, um medidor de nível, coletando dados e dados e dados e dados, e essa informação ela é muito subutilizada, porque eu não estou olhando para elas pensando em como eu posso fazer uma melhor operação. Né? Eu olho simplesmente para tomar, se chegar em 90% da capacidade, desliga. Se baixar de 70% da capacidade, liga. Né? Então, eu faço de acordo com a literatura, mas eu não estou olhando para o meu sistema dia a dia. Né? De repente, eu tinha colocado lá uma condição que, quando ele baixasse de 70%, deveria desligar, mas aí eu tive passasse de 90%, tinha que desligar.
Mas eu tenho um consumidor novo que entrou agora no setor, que ele aumentou muito o consumo, né? Então, o 90% ele não consegue segurar, eu preciso aumentar o nível. Isso é dinâmico, né? Os sistemas são dinâmicos, que nem eu falei lá no começo. Então, a gente ficar com regras operacionais, a mesma regra operacional por anos, a gente sabe que tem algum problema. A gente está gerando um monte de informação e está subutilizando elas. Então, usar melhor as informações é o que vai permitir uma verdadeira transformação, uma verdadeira otimização dos recursos no setor de saneamento, né? É o grande propulsor da transformação digital do setor de saneamento básico brasileiro, né? A Andrea vai trazer aqui para a gente discutir alguns cases, né? Ela ficou aí incumbida de fazer algumas pesquisas e achar quem está usando isso de uma forma legal aí. Andrea. Tá, vamos lá. Fiz aí diversas pesquisas, tá? E assim, acho que eu achei que estavam bem mais relacionadas ao setor de saneamento, não foram no Brasil, tá? Então aí eu tentei pegar aí uns cases aí de fora do Brasil, mas que trouxessem essa questão voltadas para a nossa realidade, né? Tanto de companhias de saneamento. Na verdade, aqui todos os itens, os casos que eu trouxe são de concessionárias de água e esgoto. Então, ali que tiveram ali a preocupação, né, ou a necessidade de se avaliar ali um sistema, ou tinham ali algum problema operacional para ser sanado. E aí, então, eu trouxe esses casos aqui para a gente. O primeiro caso que eu trouxe aqui é relacionado à empresa SA Water. Ela é uma empresa de serviços de água e esgoto, né? Ela é localizada no sul da Austrália. Ela tem aí cerca de 1,7 milhões de consumidores, né? Ela tem um sistema aí dotado de cerca de 500 ligações, 6 ETAs, e uma demanda aí de 380 ml por dia. Esse estudo que eles fizeram para implantação do GM Digital, ele foi todo localizado na região metropolitana que eles atuavam, né? Então, assim, qual é o objetivo, né, que eles buscaram para que solucionasse o problema? Por que eles fizeram isso? Eles estavam ali em busca de avaliar, né, o impacto das mudanças climáticas ocorridas e qual o impacto dessas mudanças em relação à sua rede de água, né? Mas, assim, eles queriam ter esse conhecimento, ter essa dinâmica, né, em tempo real, ao vivo, né? Ah, não, beleza, isso aqui aconteceu, eles têm ali um histórico de incidências, mas eles queriam fazer esse acompanhamento em tempo real. Então, primeiramente, né, o que eles começaram a fazer? Procuraram aí soluções, né, e utilizaram aqui duas soluções da Autodesk. Uma, eles utilizaram, que foi o InfoWorks, né? Eles utilizaram ele para desenvolver uma modelagem hidráulica e depois que eles fizeram toda essa modelagem da região metropolitana ali dessa área de estudo, eles utilizaram o IW Live, tá? Para poder fazer a modelagem operacional, né? Para eles terem ali em tempo real as informações para que eles conseguissem chegar com a sua equipe operacional e dizer, não, ó, essa aqui é uma área que está mais afetada, essa rede aqui vai ser impactada por segundo os dados históricos e dados aqui da nossa rede, que a gente está levantando diariamente, semanalmente, a gente consegue pegar a nossa equipe e focar numa área que provavelmente terá ali alguma incidência. Então, assim, eles pegaram eles pegaram essas informações, né, para tentar minimizar esses efeitos relacionados, sei lá, à interrupção de não planejada, incidências, interrupções planejadas e incidências não planejadas, né? E em relacionado aí ao uso do GM Digital, eles utilizaram ali cerca de 800 pontos dentro dessa área, né, dentro desse sistema,
800 pontos live, né? Sendo que o modelo hidráulico ele recebe ali informações de vários sistemas, né? De várias fontes, de diversas fontes. O Paulo ele vai apresentar quais são essas fontes, como é que eles fizeram toda essa coisa assim um pouco mais na prática, né? E depois ele vai mostrar aí como que isso ocorreu, né? Dentro lá da SA Water. Vai lá, Paulo, contigo. Ó, percebam que ele recebe ali ó, informações de diversos sistemas de dentro da própria companhia. Para eles conseguirem ter essa previsibilidade, né, das condições operacionais, esse modelo aqui, ele tem um viés, essa região, uma região que sofre por secas muito, muito fortes, né? Então, a seca traz dois problemas para eles. Primeiro, a falta de disponibilidade hídrica, né? Então, eles não têm água disponível para aumentar o consumo. Então, eles precisam, às vezes, reduzir ali a quantidade de água que vai ser consumida. E também o tempo fica muito seco e ocorrem grandes incêndios. Então, eles precisam de muita água para combater os incêndios, né? Então, é uma característica da região. E por isso essa preocupação de ter uma otimização muito grande operacional, ter uma agilidade na tomada de decisão. Para eles terem essa agilidade na tomada de decisão, o que eles fizeram? Eles transformaram, né, o modelo hidráulico, junto com o IW Life, em algo extremamente responsivo, ou seja, ele busca, o modelo hidráulico ele tem três principais insumos. O primeiro são os dados cadastrais que você traz do GIS, então eles automatizaram a alimentação do modelo hidráulico pelo GIS. Depois, eles conectaram os dados de consumo, né, diretamente no modelo hidráulico, então ele tem a informação de consumo sendo inserida no modelo hidráulico também de uma forma bastante dinâmica, bastante rápida. E, por fim, os pontos de monitoramento, né, eles conectaram aí 800 pontos de monitoramento que eles tinham no sistema supervisório deles, diretamente no modelo. Tá? Então, com essa conexão, com essa integração entre esses sistemas, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer com que o sistema vá fazendo uma atualização online e, de acordo com a condição atual, né, aqui ele alimenta as informações do modelo, aí ele roda o cenário atual para ele saber como está o cenário atual e ele faz uma análise para ver quais são a tendência. Então, aqui no laranjinha, eu estou olhando a condição atual. Do laranjinha para frente, é uma previsão do que deve acontecer. Como que aqui no caso, ele está olhando a demanda. Como que a demanda vai se comportar nos próximos dias? Como que a demanda vai se comportar nas próximas horas? Se ele verifica que tem um aumento de demanda e ele tem uma baixa disponibilidade, ele vai fazer ações para que aumente a disponibilidade e não falte água. Tá? Então, aqui, concluindo esse exemplo aqui, ele tem uma operação típica, que ele está trabalhando com 6 etas, mas ele está numa condição de escassez muito alta, ele vai criar um cenário, previamente, com uma operação em contingência, utilizando só 4 etas, ou seja, ele vai diminuir o consumo, ele vai racionar a água. Então, ele cria esse modelo e ele vai ficar monitorando. Quando o modelo indicar que ele está entrando numa condição de risco de escassez hídrica, ele troca o plano, ele já sabe, ele já tem a prescrição daquilo que ele vai ter que fazer. O modelo não é mágico, né? O gêmeo digital não é mágico, ele precisa de lição de casa. Então, aqui ele já tem o cenário, né, previsto, analisado, define as ações que precisa fazer para rodar esse cenário, e daqui ele vem para esse momento aqui, através de ações de acordo com as tendências, de acordo com o histórico que ele tem de informações de uma situação de escassez crítica, né? Que é muito comum aqui para a gente no Brasil. Dúvidas, André? Eu não perguntei. Tem alguma questão que você queria fazer sobre esse case aqui ainda? Oi, Paulo. Não. A gente
a gente entende, né, pelo menos eu entendo que ali, no caso dessa questão de ter essa dependência, né, hídrica, né, ou melhor, dependência não, mas sim uma necessidade de se ter uma gestão mais precisa do sistema, né, a gente realmente necessita de ter informações em tempo real, né, de ter, além dessas informações, e que essas informações sejam de fato realísticas e que me tragam ali uma tomada de decisão precisa, para que o meu sistema ele não sofra, né? O meu sistema não, mas sim o meu cliente, né? Que a população não sofra com um desabastecimento, né? Então, acho que a gente pode passar, Paulo, para o próximo caso, que também traz praticamente as mesmas soluções, né? Só que esse caso aí aconteceu, esse projeto, ele aconteceu, né, com essa concessionária, a Anglia Water, tá? Ela é uma das maiores empresas de água e esgoto da Inglaterra, né? Ela tem aí cerca de 6 milhões de consumidores, cerca aí de 110 ou 112 quilômetros de redes distribuídas aí entre redes de águas e redes de esgoto. E ela opera ali no leste da Inglaterra e Waterfall, tá? Mas assim, beleza, Andréa, você apresentou aqui a empresa, mas o porquê que ela quis ali utilizar o uso de gêmeos digitais, né? Como toda empresa de saneamento, né, ela quer ter uma gestão mais precisa do seu ativo. Então, ela procura ali melhorar, né, a precisão, né, e previsibilidade de como a tua rede, de como o teu sistema está funcionando, né? Para quê? Para tentar minimizar ali alguns riscos, né? Não digo nem riscos, mas minimizar ali minimizar qualquer ação, né, que venha ali de uma interrupção de serviço, trazendo ali para o sistema dele algo mais gerenciável, né? E aí, Paulo, eu vi aqui que nessa solução, né, nesse uso do gêmeo digital, eles utilizaram também as mesmas soluções, que foi o InfoWorks, né, e o IW Live. Eu queria assim, que você explicasse para a gente qual a diferença eu não digo nem diferença, mas qual a similaridade entre o uso tanto para a Austrália quanto aqui para a Inglaterra. Eu sei que a questão climática é totalmente diferente, né? E como que a gente consegue aí identificar essa diferença? Eu sei que eles talvez ali usaram alguma metodologia diferente, mas traz aí para a gente entender um pouquinho. Tá. Bom, primeiro, o InfoWorks WS Pro, ele é um sistema de modelagem hidráulica. Então, você constrói nele, você vai construir os modelos hidráulicos. O IW Live, ele é um sistema que ele agrupa, né, tanto os dados da supervisão quanto os dados do modelo, e ele vai fazer até o live, né, que é o ao vivo, ele tem uma modelagem que a gente chama de modelagem previsional ou modelagem operacional, onde eu vou olhar o cenário atual, vou achar o modelo que melhor represente aquilo lá e vou traçar uma tendência futura, né? Então, ele vai fazer essa seleção inteligente, né? Ele vai ser um software mais focado nisso, de achar quais são as melhores alternativas, né? Ele que vai fazer a parte da prescrição ali, da inteligência de buscar o que está acontecendo, qual é o cenário atual e qual que é a tendência futura e o que precisa ser feito, né? Quais são os alarmes ali que ele vai dar. Esse sistema ele tem mais essa visão de um sistema mais de alerta e de prescrição. Paulo, mas eles também te permite ter cenários também, prever cenários diferentes, de acordo aí, sei lá, um histórico de chuvas ou um histórico aí de crise hídrica, ele te permite desenvolver diversos cenários ou não? Sim, você vai ter uma coleção de modelos para diversas condições. E aí ele vai exatamente trabalhar na identificação de qual a condição que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, que nem eu tinha mostrado no exemplo anterior lá, né?
Uhum. Eu estou numa condição de escassez. Quem vai definir se está numa condição de escassez ou não é o IW Live ali, né, junto com o operador, óbvio, tem uma interface com o operador, e ele vai identificar, ó, nós estamos nessa situação, a tendência, se não tiver nenhuma mudança, a tendência do que vai acontecer vai chegar nesse ponto crítico aqui. Baseado no histórico, né, ele não vai usar, o histórico vai ser muito utilizado para definir os pontos de alerta ali, né, os pontos de tomada de decisão. Né? Então, mas ele é uma coleção de modelos e uma coleção de soluções para cada situação, né? Então, ele vai agrupar esses dados e buscar dentro do conjunto ali, da biblioteca de soluções ali que você tem, qual que é a melhor para cada situação. Nesse caso aqui, a diferença entre um e o outro é que naquele caso a gente estava tratando de algo mais operacional num nível mais macro, né? Então, a gente falava ali da disponibilidade hídrica, né, de uma condição operacional maior. Esse modelo aqui, ele vai bem no detalhe. Primeiro, eles querem ter um modelo cada vez mais confiável. Então, eles estão buscando ali um ajuste entre a curva observada em campo, né, medida, com a curva modelada cada vez mais precisa. Então, um dos objetivos dele é ter essa confiabilidade do gêmeo digital. E a outra questão é manter o modelo atualizado. Né? Como manter o modelo atualizado? Porque eles querem utilizar na questão do dia a dia. Eu tive um arrebentamento de rede. Qual o melhor horário? Quanto tempo eu devo fazer a intervenção? Qual o volume de água perdido? Qual o faturamento que a gente deixou de ter por causa daquela intervenção? Qual a área afetada? O que eu preciso fazer para minimizar o impacto, afetar um hospital, né? Então, ele tem um conjunto de ferramentas ali que vai permitir ele buscar a excelência na prestação de serviço, né? Então, e não é só o gêmeo digital, né? Mas a empresa utilizando o modelo digital de uma forma bem minuciosa ali, né? De ter qualidade nas informações e ter ações de eficiência muito, muito boas, né? E tudo isso, graças, né, eu pus esse desenho aqui não para explicar para vocês, mas para mostrar a complexidade. Você tem uma série de sistemas ali que estão sendo conectados para poder dar essa resposta ágil, né? É uma complexidade tecnológica cada vez maior. Óbvio, aqui que nem eu pus esse cenário, a pessoa vai falar, mas isso está muito longe da nossa realidade, né? Mas aqui, eu estou citando exatamente um exemplo onde ele já está na minúcia. Mas começa de uma forma simples, né? Às vezes é só conectar lá, o banco de dados de consumo com o modelo de dados com 6, 7 pontos de monitoramento. Eu já vou ter um gêmeo digital com alguns indicadores, com algumas respostas para que a gente comece a fazer e criar a mentalidade da empresa de trabalhar não baseada na intuição, mas baseada na informação. Legal, Paulo. Aqui, gente, o que eu trouxe esse outro exemplo? Assim, foi bem difícil achar um exemplo aí que trouxesse ali a interface com o setor de esgotamento sanitário, né? Sistemas de esgotamento sanitário. Mas aí eu achei aqui também na Angler, eles chegaram já tinham toda a rede ali modelada ali no InfoWorks, né? E aí eles precisavam ali prever incidentes e reduzir os riscos, né, relacionados ao sistema de esgotamento deles. Por quê? Por conta de chuvas, de extravasamentos, né? Então, assim, eles tinham que ter esse controle, então eles buscaram aí soluções para isso. Eles tinham que ter ali, obter informações precisas para a tomada de decisões operacionais, então eles trouxeram ali o ICM Live também como uma solução, né? Paulo, eu vou até puxar aqui a minha perguntinha que eu trouxe lá no final, só um minutinho, que eu fiz ali uma perguntinha para você, né? Como a gente apresentou ali esses 3 casos, né, de sucesso relacionados a gêmeos digitais, como que você avalia, você poderia dizer assim, ó,
Eu sei que você já falou ali que teria ali uma questão um dos benefícios seria uma tomada de decisão mais precisa, mais assertiva, mas assim, como, quais os outros benefícios assim que você falaria para a gente relacionado à aplicação dessas soluções? Tanto para quem é ali do setor de abastecimento de água, distribuição de água, quanto para a operação ali dos sistemas de esgotamento sanitário, que também é uma preocupação, né? Porque no caso aqui da Anglia, lá o sistema não é separador absoluto, né? Ele usa ali, utiliza ali um sistema misto, né? Tem ali esgoto e águas pluviais juntos ali. É, e como também trazer, tem duas perguntas, sabe? Várias perguntas ao mesmo tempo. E como que a gente poderia trazer isso para a realidade aqui brasileira? Porque a gente, no caso de esgotamento sanitário, a gente tem ali o sistema separador absoluto, né? Em muitos dos casos, e tem ali preconizado nas normas que deveria se utilizar desse tipo de sistema, né? Como que você avalia e traz para a gente assim, os benefícios relacionados aí para esses dois setores? Fiz um monte de pergunta, Paulo, desculpa. Enchi de perguntas, não deixei você falar. Foi mal. Vou tentar esclarecer também. Vou ver se Eu eu vou ter que consegui fazer assim, entender ó. todas as perguntas. Tá, dois. É, o primeiro ponto Foi. ali, né, o que tem de benefício a mais, assim, né? A tomada de decisão, ela é super ampla, né? Porque a gente, na verdade, o que eu acho, aí é uma visão muito pessoal, né? De enxergar, é a gente conseguir começar a antever problemas, né? A gente é muito reativo. Então, você passa a ser mais planejado, você começa a trabalhar de uma forma mais organizada, tendo os planos de contingência e você consegue antever que vai acontecer um problema e você atuar, né? Então, aproveitando aqui o exemplo, eu vou tentar usar a resposta para mostrar isso daí. Nesse caso aqui, tá? Esse sistema aqui são cidades costeiras, né? Ali, boa parte são cidades da costa da Inglaterra. E o que acontece? Quando você tem um extravasamento, você afeta a qualidade da água das praias, né? A condição da água das praias. Isso lá é muito problemático, muito mais do que aqui. Aqui a gente é tolerante ainda. Lá eles não toleram esse tipo de problema. Então, eles têm uma preocupação muito grande com os extravasamentos, né? Então, os extravasamentos são monitorados, né? Eles têm ali um estudo de impacto das águas pluviais no sistema coletor, né? Que é um sistema combinado, mas aqui também a gente tem um impacto muito importante nas águas, né? Nos esgotos da água de chuva. Isso causa extravasamentos de esgoto, causa impactos nas estações de tratamento, que muitas vezes são aceitos, né? Como lá não é aceito, então eles têm que estar olhando a condição de extravasamento, né? Não pode acontecer extravasamento. E eles conseguem antever uma situação de risco de extravasamento. Por exemplo, se eu tiver uma chuva de tal intensidade, no meu horário de pico, eu vou ter um extravasamento. Então, quando você tem uma previsão de chuva para ocorrer uma chuva de intensidade muito alta, na hora da sua vazão de pico, ele precisa fazer alguma ação que impeça um extravasamento. Então, aqui eles usaram soluções extremamente inteligentes. Eles acionam eles têm uma série de comportas dentro do sistema que eles aumentam a reservação dos esgotos dentro do próprio sistema, buscando fazer com que esse pico diminua. Então, se ele tem uma situação de risco que vai ter uma chuva no horário de pico e ele vai ter extravasão, ele vai diminuir esse pico, ele vai acionar comportas, fazendo com que a vazão, aonde o sistema tem capacidade de reservar, né, que o nível não é impactante, ele segura, ele retém a vazão,
ele vai esperar passar o pico para ele soltar depois essa vazão. Então, essa previsão do problema, ela permite uma tomada de decisão, né, de você evitar uma situação de risco extremo, que era essa situação. Então, esse é um exemplo. Né? Na água, a gente tem a mesma situação. Você consegue fazer a mesma coisa. Antever um problema, né, perceber que o consumo está muito elevado e que se você não mudar a regra operacional, vai ter falta de água. Né? Então, você consegue ter essas ações em tempo de evitar o problema no sistema efetivamente. Tá? A gente está estourando no tempo aqui, então eu não vou me alongar mais, André. Espero que a gente tenha conseguido responder. Não sei se tem alguma pergunta. Vou devolver para o Emerson aqui. Agradecer a todos aí. Espero ter correspondido aí e esclarecido um pouquinho sobre um tema apaixonante aí, que são os gêmeos digitais. Né? A Andréa veio aqui para te encher de pergunta, né? Vai lá, Emerson. Obrigado, André. Obrigado, Paulo, aí pela incrível, né, apresentação, por trazer, né, para a gente esse tema. A gente teve aí uma super aula, uma masterclass, né, junto com vocês aí sobre o uso dos gêmeos digitais no saneamento. Pelo que eu estou vendo aqui, né, fiquei acompanhando aqui o chat, né, algumas mensagens que foram chegando por aí enquanto estava rolando a transmissão. O pessoal também gostou muito, estava aí bem envolvido com a palestra de vocês. Então, Paulo, vamos precisar encomendar uma masterclass de saneamento aí para ontem. Gente, estamos aí oficialmente abrindo a mesa redonda para responder as perguntas que chegaram aqui no chat, que chegaram aí na área de perguntas e respostas aqui do Zoom. Então, se você tiver ainda alguma pergunta, dá tempo de você colocar aqui para a gente poder fazer aí para o Paulo e para a Andréa responder para a gente. Continua aqui com a gente, tá? No final do evento, a gente vai mostrar aí para vocês qual que é a novidade que a gente tem aqui para vocês, né? Principalmente aí para os profissionais de saneamento. Então, com certeza vai ser uma grande novidade para vocês poderem aproveitar. Então, já abrindo aqui a nossa sessão de perguntas, aí, a nossa sessão de mesa redonda, Paulo e Andréa. O Ricardo mandou aqui para a gente 2 perguntas, tá? Vou fazer a primeira pergunta e já emendar ali com a segunda pergunta dele. Ele comentou aqui para a gente no chat. Para a realidade brasileira, é muito difícil a implantação dos gêmeos digitais. Temos cadastros de redes e unidades muito ruins e muito antigas. Teria de ser feito grande esforço de cadastro. A Autodesk tem alguma ferramenta de ajuda neste cadastro? Sim, a gente tem um produto que chama InfoAsset, né? Que é um produto de gestão de ativos, e ele é muito útil exatamente primeiro, para quebrar esse cenário. Muitas vezes isso é uma realidade que eu, há mais de 20 anos, acompanho no Brasil. Todo mundo acha seu cadastro ruim, mas o cadastro tem informações boas, né? E tem informações ruins. A gente conseguir enxergar onde é bom e onde é ruim, onde precisa melhorar e onde não é necessário estar com ele excelente, é uma coisa super importante. Essa ferramenta é muito importante para conseguir dar essa visão. Então, o InfoAsset é excelente para esse tipo de trabalho e ele permite você agilizar muito a implantação de um gêmeo digital, considerando esses problemas de cadastro. Tá? A gente sabe da dificuldade das informações de cadastro, mas o mínimo que se tenha já é o suficiente para você começar a fazer muita coisa com os gêmeos digitais, mesmo sem ter tanta confiabilidade do cadastro. A outra pergunta que ele colocou aqui do InfoWorks, também modela esgoto, sim. Ali a Andrea comentou, você tem o InfoWorks WS, que é o de água, e você tem o InfoWorks ICM, que é para esgoto e drenagem. Né? A gente tem um sistema que comporta as duas coisas. Obrigado, Paulo. Indo aqui para a pergunta do Douglas, ele perguntou: qual a vantagem das soluções da Innovise em relação a outras soluções do mercado? Difícil a gente falar, vou falar do que a gente faz muito bem, né? Então, assim, as grandes vantagens que eu vejo das soluções da Innovise, a gente tem alguns pontos que eu coloco em destaque. Primeiro, a modelagem completa, né? Que a gente chama de modelagem completa. A gente poder fazer um detalhamento super minucioso dos sistemas. Tá? Isso vai ajudar muito no gêmeo digital, na integração. Né?
Então, por exemplo, o pessoal usa muito simplificação de modelo parcial. As ferramentas da Inovais, elas vão contribuir demais para você trabalhar em modelos bastante complexos, porque ela tem, primeiro, o detalhamento, os recursos técnicos para fazer esse detalhamento. Segundo, ela consegue trabalhar a modelagem, que é um recurso que eu não conheço outro sistema que faça, que é a modelagem colaborativa. Ou seja, eu consigo ter 10, 15, 20, 100 pessoas trabalhando dentro do mesmo modelo. Tá? Então, eu consigo ter grandes equipes dentro do mesmo modelo. Isso agiliza, né? E terceiro ponto que eu vou destacar é a capacidade de integração, né? E a visão holística da solução. Ou seja, eu consigo integrar os sistemas da Inovise com telemetria, com o comercial, com o sistema GIS, fazer essa alimentação contínua nos modelos para a criação do gêmeo digital e também essa visão holística. Eu consigo ir desde uma modelagem simplesinha até a visão do gêmeo digital extremamente com essa questão previsional, operacional que eu mencionei aqui nos exemplos. Obrigado, Paulo. Seguindo aqui com as perguntas, a gente recebeu uma pergunta aqui no comecinho, perguntando como que seria, né? Qual que seria a melhor forma para a implantação de um gêmeo digital? A melhor forma, né, é definir o que se quer ter resposta, melhorar a tomada de decisão. Você parte da onde é um problema crítico, né? E a partir dali colecionar as melhores informações e começar a estruturá-las para colocar dentro de sistemas, né? Desde o sistema GIS ao sistema de telemetria, a quais os instrumentos que são necessários para você saber o que está acontecendo, né? Ou seja, ter uma representação virtual do sistema, ter o sistema de monitoramento, os pontos que você precisa monitorar para ir atualizando, para criar o fluxo entre o real e o virtual, né? E definir aonde você precisa receber aquela informação. Por isso que eu falei, às vezes a gente vai generalizar e fala assim, eu preciso ter o meu GIS completo, eu preciso ter 800 pontos de monitoramento para começar a fazer um gêmeo digital. Não. Às vezes você vai precisar de 10 quilômetros de cadastro, de um sensor e de um sistema. E aí você já consegue iniciar o seu modelo o seu gêmeo digital para te dar as respostas mais urgentes, né? Uma outra, utilizando o InfoAsset, essa ferramenta que eu mencionei da Inovise, ela vai te ajudar a dimensionar efetivamente quais são os seus riscos, aonde está o risco mais importante para você criar isso daí. Então é uma coisa legal. A gente pode, quem tiver dificuldade, né, fala conosco, eu apresento como a gente pode traçar esse plano para chegar na fórmula correta e econômica de se criar um gêmeo digital. Vou estar se comprometendo aqui com vocês, hein, pessoal, em dar uma aula exclusiva. Está gravado. A gente precisa só depois. Temos aqui uma pergunta também do Samuel, e ele pergunta o seguinte, Paulo André, quem quiser começar respondendo, complementar, fiquem muito à vontade, tá? Samuel pergunta, como que vocês enxergam a aplicação de um gêmeo digital em uma planta de tratamento? Entendo que ela poderia atuar de maneira a encontrar dosagens ideais, simular cenários e fornecer inteligência de mercado para dimensionamentos mais voltados à realidade de cada sistema. Comente um pouco. Aí entra num outro produto que a gente não mencionou aqui, tá? A gente tem um produto na Autodesk que chama Imaging. Tá? O Imaging é um produto bastante atual, é um dos produtos mais novos que a gente tem na linha. O Imaging ele é feito para estações de tratamento ou estações elevatórias, onde você cria uma conexão, né? Ele trabalha mais com analytics, mas você cria uma conexão entre os instrumentos de monitoramento, né? Um histórico de dados, e ele vai trabalhar com a informação histórica e machine learning, né? Inteligência artificial, para te falar qual as melhores práticas para dosagem química e para operação dos equipamentos em termos de consumo energético e de manutenção. Tá? Então, ele trabalha de uma forma prescritiva, que nem eu mencionei, né? E ele vai, baseado no histórico de dados, falar qual a melhor forma, qual a melhor
dosagem química, qual a melhor regra operacional para reduzir o consumo energético e qual a melhor regra operacional para reduzir manutenção de uma estação de tratamento. Então, o produto chama Emaging. André, você queria complementar alguma coisa? Acho que quando o Paulo começou a falar isso, você ia falar alguma coisinha também. Não, ele falou tudo. Não tenho o que complementar, não. Tá tranquilo. Seguindo aqui com as perguntas, a gente tem uma pergunta aqui de um dos participantes que ele fala que na empresa dele eles não trabalham, né, com modelagem hidráulica ainda. E a pergunta dele é: temos como criar um gêmeo digital apesar disso? Sim, que nem eu mencionei, você pode criar um gêmeo digital usando o BIM, né? Ele não vai ter a capacidade, né, das soluções que a gente apresentou aqui, porque ele não vai ter informação, vamos chamar informação de engenharia ou informação hidráulica, né? Mas ele vai ter uma série de informações, né? Você criando o fluxo de alimentação contínua desse BIM, você vai ter um gêmeo digital que vai permitir uma série de informações. Outro gêmeo digital que eu gosto bastante, para quem não tem ainda a modelagem, é um gêmeo digital onde você consiga trazer as informações de geoprocessamento com as informações de manutenção, né? Então, você criar esse gêmeo digital com as informações, chamar as informações técnicas ali, ele permite você saber qual a tubulação que é a mais importante para você fazer a manutenção naquele momento, né? Então, é um gêmeo digital de infraestrutura bastante focado ali na gestão de riscos e na melhoria da resiliência do sistema. Obrigado, Paulo. Uma outra pergunta aqui que também já traz, né, aí, uma temática que é muito relevante, né, no nosso setor, que a gente vê vários órgãos, né, outras instituições aí também comentando sobre, é a respeito do marco legal do saneamento. E aí a pergunta que a gente tem aqui do Bruno é como que a gente consegue atrelar, né, esse assunto de gêmeos digitais com toda essa questão do marco legal de saneamento. Vou cutucar um pouco a vida aqui, tá? A gente já vai programar uma segunda aula aqui sobre... Uma segunda aula de... A gente precisa até publicar um artigo sobre esse tema aí, que eu gosto bastante. Mas é o seguinte, uma das principais questões do marco legal é a universalização do saneamento, né? A universalização do saneamento, o que ela compreende? Ela compreende que a gente vai atender 100% da população de uma cidade, né? Quando a gente fala atender com água e esgoto, né, 100% da população da cidade, vamos nos ater aqui a água e esgoto, tá? Que o saneamento vai entrar em drenagem, etc., mas eu vou focar só em água e esgoto. Mas tem 100% de abastecimento de água e 100% de coleta e tratamento de esgoto. Então, se foca muito na expansão do sistema. Ou seja, meu sistema atual atende 50% da população, eu vou gastar R$ 1 bilhão para estender as redes, para alcançar ali quem não tem ainda esgoto coletado, esgoto tratado. Só que o principal ponto, para mim, na minha vivência do saneamento, não é só expandir, mas manter funcionando aquilo que se tem. Eu conheço muito sistema, principalmente eu vou focar mais no esgoto, que é o nosso maior problema atual para a universalização, que eu conheço inúmeros sistemas que foram implantados e a elevatória não funciona, porque roubaram cabo, porque a bomba quebrou e não tem manutenção, porque o sistema está assoreando e vive extravasando. Né? Quem é do setor sabe que eu não estou falando nenhum absurdo aqui. E o que acontece? A gente precisa de gêmeos digitais eficientes, eu até coloquei um slide lá, que para a gente fazer a transformação digital do setor, a gente precisa desse tipo de ferramenta, porque como você consegue identificar que está ocorrendo um extravasamento se você não tiver uma ferramenta dessa te falando? Né? Assim, como você vai conseguir... Como você vai conseguir reduzir custos, né? Para operar, para trazer, para conseguir manter aquele valor para o seu cliente, né? Como que você vai trazer esse tipo de informação, né? Perfeito, André. Então, tem limite, né? Tem limite, exato. Tem limite. Então, assim, o gêmeo digital, ele é essencial para você manter bem funcionando aquilo que você já tem e projetar aquilo que você vai fazer com mais eficiência. Então, a informação é fundamental para o novo marco. Uhum. Eu trago até aqui, até
tenho aqui um item, né, por exemplo, no artigo 7 lá da lei, 11.445, ele traz ali que o estímulo, né, à pesquisa, ao desenvolvimento, à utilização dessas novas tecnologias, elas são necessárias, né, para que se consiga chegar a essa universalização, que, sei lá, de 99% para água e 90% para esgoto, né, para coleta de esgoto. Então, assim, a própria lei, o próprio marco, ele vem ali para reafirmar essa busca, né, por inovação, por novas tecnologias, para que eu consiga, de fato, trazer para a população um serviço de qualidade, né? Não adianta eu só ter uma quantidade de redes imensas e a minha água não chegar lá no tiozinho lá da casinha dele. Não adianta, né? Então, assim, como que... Então, o Gêmeo Digital, né, ele vê ali como uma solução inovadora, né, uma tecnologia que faz com que a própria concessionária ela consiga ali se estruturar, né, e trazer uma redução ali de custos, reduzindo perda, reduzindo extravasamento, e trazer essa questão econômica e financeira na balança, né, fazer pesar ali, para que a concessionária consiga, de fato, trazer esses serviços de boa qualidade, né? Que não adianta só o que eu já falei tudinho ali, né? É bem isso, assim, se a gente for pegar o marco legal de saneamento, a gente vai ficar aqui horas e horas falando e sei lá, vai surgir aí diversas, um novo BIMANF, uma nova série só falando aí de saneamento. Né? Então é isso mesmo. Pegar aqui para falar sobre o marco legal de saneamento, várias outras coisas, né, que a gente tem de relevância, né, acontecendo dentro de saneamento, né, empresas aí que têm, né, inovado nos processos, que têm iniciado a trajetória de transformação digital, né, dentro do saneamento. A gente realmente estende aí mais 2, 3 horas de evento, a gente faz uma série exclusiva para saneamento. Então, temática não falta quando a gente fala aí de saneamento como um todo. O Douglas colocou aqui no chat, eu não sei, não entendi se é uma pergunta, ou se é mais um comentário do Douglas, mas ele colocou aqui no chat: a operação é o ponto mais importante. Quanto se perde em eficiência em 30 anos de concessão? Douglas, não entendi se é uma pergunta, se é mais um comentário seu, não sei, Paulo, André, se vocês querem comentar algo em cima disso para a gente poder encerrar esse momento de perguntas. Estou de acordo com o Douglas, se perde muito. Muito, a gente perde muito. Principal ideia do Gêmeo Digital é conseguir levar as ferramentas que, por exemplo, a modelagem, né? Ela era muito uma ferramenta de back-office, né? Que ficava ali no planejamento, na engenharia. O Gêmeo Digital ele está levando essas ferramentas cada vez mais para a operação, para que a operação tenha a informação na hora de tomar a decisão. Vou abrir uma válvula, vou fechar uma válvula. O que vai acontecer no sistema? Né? Então, às vezes, é uma coisa cotidiana, corriqueira, impacta muito o sistema, gera problemas, às vezes graves, né? Fechou uma válvula, gerou um transiente, arrebentou uma rede e, né, que não foi a ineficiência, a perda que se gerou com todo esse problema, poderia ser evitada se tivesse a ferramenta para a tomada de decisão correta. Legal. Pessoal, caminhando aqui já para o final aí, para quem ficou, né, até o final do evento, é o momento de revelarmos para vocês, né, a nossa surpresa, algo que a gente vem trabalhando aí nos últimos meses para todo o setor, né, e principalmente para os profissionais do universo, né, de saneamento. Tá? Então, aqui em primeira mão, com exclusividade para quem está participando dessa edição do BIMANF, ainda não é o lançamento oficial, mas para vocês que já estão participando aqui do evento, tem a possibilidade de poder acessar e de entrar na lista de espera para o nosso curso de jornada completa de fluxo BIM em saneamento. Tá? Para quem se inscrever aí na lista de espera pelo link que a gente está mandando no chat, ou lendo aí o QR Code com o seu celular, você vai ter 20% de desconto na jornada completa,
ou na compra de um dos cursos disponíveis ali da jornada. Tá? Então, durante toda essa jornada aí desse curso, né, voltado realmente para uma jornada completa de fluxo BIM e saneamento, vocês vão conhecer o uso, né, vão aprender sobre o uso das principais soluções que a gente tem aí para saneamento, né, para fluxo BIM e saneamento. Então, Recap Pro, Revit, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks, outras ferramentas aí que foram apresentadas durante a apresentação do Paulo e da Andrea. Vão entender sobre gestão de ativos, gestão de perdas também, tá? Soluções aí para trabalhar com essa parte de gestão. Acesso exclusivo por 2 anos à jornada e 20% de desconto na jornada completa ou nos cursos individuais da jornada. Tá? Então, você clicando aí no link, acessando pelo QR Code, vai aparecer lá os dados para você poder se inscrever, o formulário de inscrição, ali com a opção para você selecionar ou a jornada completa ou os cursos que você tem interesse da jornada. Tá? Assim que nós lançarmos a jornada, assim que a gente lançar aí os cursos, vocês vão receber toda essa informação em primeira mão e vão poder aí já começar a estudar e realmente se aperfeiçoar e, né, serem agentes aí da transformação digital no setor de saneamento. Tá? Isso é um lançamento exclusivo da Build Lab Academy, nosso pilar aí de capacitação, pilar de capacitação da FF Solutions. E esperamos muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam, façam uso, compartilhem aí com seus colegas de trabalho, com a sua empresa. Temos certeza absoluta que vai ser um grande diferencial na carreira, na jornada de vocês. E falando aqui sobre a semana que vem, né, continuando aí com a agenda de BIM-Month, na semana que vem a gente vai ter a palestra aí com a Autodesk, junto com o Diego Faria, nosso gerente de serviços profissionais aqui da FF Solutions, falando sobre a NBR ISO 19.650 na prática. Então, tudo que você precisa saber sobre essa norma e a questão do BIM, né, como se aplica e o que envolve tudo isso. E no dia 3 de agosto, também às 16 horas, a gente vai ter uma palestra exclusiva com a RM+, que é um dos parceiros aqui da FF, e vocês vão poder conhecer como que foi a evolução do BIM na RM+, e no mercado imobiliário. Tá? Então, são 2 palestras aí imperdíveis, com muito conteúdo aí de inovação, com muito conteúdo rico para vocês aproveitarem, poderem aí entender o que está acontecendo de novo no nosso setor. Voltando aqui para o Paulo e para a Andrea. Paulo e André, se vocês quiserem colocar aqui alguma mensagem de agradecimento, encerrar aí, fiquem livres, tá bom? Só queria agradecer a oportunidade aí e ficamos aí à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, André? É isso aí, a gente fica aqui. Sobre o tema. Se o negócio é falar sobre o tema, é com a gente. Obrigada, pessoal. Agradeço aí a presença de todos, tá? Aproveitem aí, o nosso e-mail está aí na apresentação. E quem quiser entrar em contato, é só chamar a gente, que a gente tenta aí. Se a gente não souber, a gente procura saber a resposta. Tá certo? Saímos aí com muitas promessas, hein? A gente lançou a jornada de saneamento, ficou promessa de artigo do Paulo, evento de saneamento, legal. Podem ter certeza que a gente vai ter muito conteúdo aí de saneamento para preparar, para divulgar para vocês pelos próximos dias, tá? Então, acompanhem aí nossas mídias sociais, tem muita coisa legal ainda para acontecer e para a gente divulgar como um todo. Nos vemos aí na próxima semana aí com os próximos eventos de BIM-Month. Ainda dá tempo de se inscrever, dá tempo de participar, convidar mais pessoas. Nos vemos aí, até mais. Tchau, tchau.